Novamente com vocês, Geografia na Veia. Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma Geografia na Veia, ou melhor, com a veia. Hoje nós vamos falar dos aspectos físicos da Ásia e, para vocês, namastê! Para começar a falar de aspectos físicos, nós precisamos primeiro localizar o continente, né? Então nós vamos observar que a Ásia, ela tem a oeste a Europa, a leste a América, ao sul a Oceania. Observe também que é um continente assim bem extenso e que pega desde a região do polo até a região equatorial. Então nós vamos ter grande diversidade nessa região. Por isso a gente faz uma pequena divisão, trabalhando com a Ásia setentrional, a parte norte. Nós vamos trabalhar com a Ásia de monções, o sudeste e sul da Ásia e o Oriente Médio. Vamos lá, falando um pouquinho de relevo para vocês, lembrem, né? A Ásia, ela tem uma grande porção de planaltos, algumas planícies e uma área especial que nós vamos dar assim um pouquinho mais de ênfase, que é a região das montanhas, né? Que é a região do Himalaia, onde fica o Monte Everest, a maior altitude positiva do planeta. Para a gente entender todo esse processo, nós temos que voltar lá no Mesozoico e observar a Pangeia. Então, é aquele grande único continente que começa a se distanciar, a quebrar, né? A crosta terrestre começa a quebrar, movimentar, e lá no período Jurássico a gente já consegue observar, olha a Índia ali, ó. Olha lá o mapinha, olha a Índia. Essa parte emersa, que é essa região da Índia, comprimindo a área da Ásia, até no último mapinha vocês observarem que ela vai passar a fazer parte. Então entenda, né? Nesse movimento orogenético, toda essa massa ela vai comprimindo a Ásia. A parte mais pesada afunda, a parte mais leve dobra, dando origem a essas montanhas. Vamos observar aqui, ó, a imagem de satélite. Olha a Índia. Isso explica, né, porque o Himalaia, essa cordilheira, vai se transformar numa grande barreira também para as chuvas. Então, olha lá a parte mais esverdeadinha com a China e nós vamos ver uma parte mais árida ao norte. Bom, aqui uma outra imagem que mostra o Himalaia, essa região de Himalaia, e aqui vocês podem observar a região da Índia, mais verde, e logo em seguida aqui nessa região nós vamos ter a planície do rio Ganges. Rio Ganges que é importantíssimo, né? Tem assim uma história, tem uma importância dentro da religião muito grande para o povo indiano. Vamos falar então dessa questão da hidrografia. Gente, presta atenção. Como eu disse, área extensa, nós temos a parte setentrional, nós temos a parte da Ásia de monções e essa região de Oriente Médio. São as três áreas que eu vou focalizar mais com vocês, tá bem? Como eu já falei, nessa parte da Ásia de monções, na Índia, um rio importantíssimo e que nós vamos estudar muito agora, como parte física e depois como parte humana, parte religiosa, é o rio Ganges, né? Ele tem, assim, um papel importantíssimo dentro da Índia. Quando a gente fala de China, olha a China lá, nós vamos observar três grandes rios, o Rio Amarelo, o Rio Azul e o Rio Vermelho. Para nós, o Rio Vermelho também é conhecido como Rio das Pérolas, tá? Você pode encontrar alguma questão de vestibular falando do Rio das Pérolas. Então, esse Rio Azul, que é o Yangtze-Kiang, né? Vou chamar a atenção porque é nele que se encontra a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Olha bem, por que uma usina hidrelétrica tão gigante na China? Lembrem que a China teve um grande investimento para sua modernização, para sua industrialização, e por isso a construção de uma usina hidrelétrica desse porte. No entanto, dá uma observada aqui nos nossos
pluviogramas, né, no nosso gráfico que mostra os meses do ano e a quantidade de chuvas. E nós vamos observar que ele não tem chuva durante todo o ano. Tá? Então ele tem um potencial maior do mundo, mas ele não tem uma produção maior. Isso fica para nossa usina hidrelétrica de Itaipu, nossa binacional, Brasil e Paraguai, né, que iniciou o seu processo de construção a partir da Ata do Paraguai, isso em 1970, eu lembro que eu estava por lá, é verdade isso, tá? E tem o seu potencial aí com 20 turbinas, 1 milhão de habitantes podem ser abastecidos com cada turbina dela. Só que é binacional. Então, 3 gargantas no Rio Azul, na China. Quando a gente fala de Oriente Médio, é importante lembrar, gente, que essa região da Mesopotâmia, região entre rios. Nós temos aqui Rio Tigre e Rio Eufrates. E eles desembocam em Shatt el-Arab, no Golfo Pérsico. Essa região é importantíssima, uma região produtora de petróleo. Lembra que o petróleo ele vai se originar a partir de matéria orgânica que foi soterrada, né, em lagos ou mares rasos. Então essa região é uma região privilegiada com isso. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que nós temos aí o Oriente Médio, o Grande Oriente Médio, que é esse verde mais vivo, e a Ásia Central. Por quê? Porque quando nós observamos esse mapa, a gente vê o Oriente Médio e a gente ainda vê o Afeganistão e o Paquistão. Então, quando eu saio do Oriente Médio e vou em direção à Ásia de Monções, saí do Oriente Médio, estou indo para a Ásia de Monções. Que rio a gente encontra no Paquistão? O rio Indo, olha lá, rio Indo no Paquistão, rio importantíssimo também. Voltando para a parte setentrional da Ásia, que é essa parte que envolve, né, que tem a Rússia, o maior país do planeta, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só que a gente tem que lembrar que existe uma parte dele que é europeia, tá? E a parte asiática. Muitos rios, áreas importantes também, só que a parte asiática, por ter um clima mais rígido, né, mais frio, não tem a maior parte da população. A maior parte da população fica na parte europeia. Clima. Para quem já cantou a musiquinha do clima frio ou polar, aqui fica super fácil e super característico, porque a gente encontra desde as áreas mais frias, tá, até as áreas de clima mais tropical, né, mais próximo aqui ao Equador. Então vamos lá, entender que o clima vai fazer uma diferença enorme com relação à vegetação. A influência é direta, mas o que é importante de clima nessa região asiática? Entender o clima de monções. O que seria esse clima de monções? É muito fácil, o nome pode parecer complicado, mas isso significa que nessa região sudeste, sul da Ásia, nós temos uma influência muito grande de massas de ar. Olha lá, né? O ar quente em ascensão, o ar frio descendo, olha lá. E quando ele desce, ele empurra o ar que vai em direção ao continente. Então, o que acontece aqui? Na época do verão, olha lá o verão, nós temos temperaturas altas no continente. Consequentemente, o vento está saindo do oceano e indo para o continente. Se um vento que se forma nessa área úmida, um vento morno, está indo em direção ao continente, o que vai acontecer no verão da Ásia de Monções? Muita chuva. São chuvas abundantes nesse período. Já no inverno, nós temos o contrário, porque como aqui nós temos alta pressão, olha lá o frio no continente empurrando o vento para o oceano, tá? Então, quando eu empurro esse vento para o oceano, eu empurro também a massa de ar úmida que não chega no continente. Resumindo, o clima de monções se caracteriza por verões extremamente úmidos, chuvosos e invernos extremamente secos, tá?
Bom, nós falamos que a vegetação está diretamente ligada com o clima e a gente pode perceber isso, quem lembra da musiquinha do clima frio ou polar, né? Vai poder caracterizar facilmente essa região. Então, nós temos a região de clima frio ou polar, vegetação, tundra, tá? Depois as áreas de coníferas, nós temos a região de estepes, né? E assim por diante. Relacionando sempre a vegetação com o clima, principalmente essa área sul, olha a Índia, né? Onde nós vamos ter lá chuvas abundantes. Chuva abundante, característica de floresta. Nós temos a floresta do Jangal, que é importantíssima também. Só para fechar, para que você possa ter uma visão dessa área e dessa diversidade da Ásia, nós temos ali área de deserto, nós temos área, de tundra, aquela vegetação assim que só aparece durante um pequeno período do ano. Nós temos áreas de coníferas e montanhas, né, com gelo, e nós temos a área de Jangal, que são as florestas na Índia. Espero que vocês façam as tarefas, façam simulados, se encontrarem algum simulado com referência a questões da Ásia, importante para poder criar dúvidas, tá bem? Exercícios, lembrem, exercícios, dose mínima, dose para leão, tentem fazer a maior parte de exercícios possíveis, para que a gente possa conhecer as dúvidas, tá ok? Afonso, beijo para tua mãe, beijo para todos vocês, morrendo de saudade. Até o próximo Geografia na Veia. Beijo! Namastê!